Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos, amigos, ouvintes da poderosa Palavra de Deus, mais uma vez na presença do Deus vivo, para assim proclamarmos do grande amor dele para com as nossas vidas, neste dia lindo, maravilhoso, que o Senhor proporcionou para nós. Eu sou grata a Deus, como sempre, pela sua vida, pelas suas orações, pelo seu amor, pelo seu carinho e pela sua valiosa e preciosa companhia. Meu muito obrigada. Minha gratidão pela sua vida, da sua família e familiares. Neste dia lindo e maravilhoso, nós iremos ler a palavra de Deus nos Salmos de Davi, no Salmo de número 27, que é um salmo composto por 14 versos. Nós iremos ler todos os versos destes salmos, cuja epígrafe é Confiança em Deus e anelo pela sua presença. É um salmos do rei Davi. Leiamos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto e o meu coração, te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face e não rejeites o teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce que viriam os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Graças a Deus, meus queridos ouvintes da palavra de Deus, irmãos que já estão conosco nessa caminhada gloriosa, linda e maravilhosa, que é na presença do Deus vivo.
esse é o verdadeiro caminho, quando nós andamos na presença do Deus vivo. Escreveu o próprio Jesus Cristo, né? Lá no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo de número 14 e o verso de número 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o caminho é Jesus Cristo. Graças a Deus. Queridos e amados irmãos, Salmos de Davi, Salmo de número 27, composto por 14 versos, cada um mais lindo do que o outro, né? Promessa de segurança, promessa de vitória para nós. Davi, assim, rogando ao Pai, né? A sua presença, depositando toda a confiança no Deus que criou os céus e a terra e rogando dele, né, a sua presença, porque na presença do Senhor há abundância de bênção, de paz, de alegria e de segurança. Aleluias! Nós iremos fazer uma rápida meditação apenas no verso 14, que nos diz: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. O Senhor é a nossa única fonte de esperança. O título para o vídeo de hoje é: tenha ânimo, não desista da caminhada. Graças a Deus. Queridos e amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, existem três fatores na nossa vida que nunca podem faltar. É o ânimo, a fé e a esperança. Se faltar um desses, nós daremos por vencidos, mas nunca nós devemos deixar faltar na nossa vida esses três atributos, né? Esses três adjetivos: fé, ânimo e a esperança. Por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Se nos faltar o ânimo, nós prostraremos. E se faltar a esperança, faltou Jesus, porque Jesus é a nossa verdadeira fonte de esperança. E aqui o salmista, ele escreveu esses 14 versos, que cada verso nos traz uma mensagem, mas como nós iremos fazer a nossa meditação apenas no verso 14, onde ele escreveu nos encorajando, né, no verso 14, para nós esperarmos no Senhor, nos animar, porque Ele fortalecerá o nosso coração. Então, você, eu, nós, só tem uma única fonte para nós esperarmos: em Deus. Se nós esperarmos numa outra pessoa, nós seremos decepcionados. Nós sabemos que o salmista Davi, que foi o rei Davi, ele enfrentou muitas guerras. Teve milhares e milhares de inimigos, adversários que perseguiu Davi, tentaram tirar a vida de Davi, tentaram tomar o reinado, a coroa de Davi, mas Davi, ele foi aquele rei que estava com o seu foco somente na pessoa bendita do nosso Deus. E este deve ser também o meu e o seu foco: depositar a nossa fé, a nossa esperança unicamente em Deus. Porque no decorrer da nossa vida, nós convivemos, relacionamos com muitas pessoas. E essas pessoas, muitas vezes, nos fazem promessas, né?
E não é pecado, é bom demais. A gente prometer um presente a alguém, uma ajuda, é necessária. Mas muitas vezes essas promessas não são cumpridas, porque o homem é falho. Ele promete muitas vezes e não cumpre. Mas o nosso Deus é aquele Deus que fala e garante. Porque ele mesmo escreveu no livro de Jeremias, no profeta Jeremias, né? Ele escreveu no capítulo 1 e o verso 12, que eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, quando Deus fala, ele garante. E diante de todas as dificuldades que Davi passou, todas as perseguições que ele passou com seus adversários, com seus inimigos, calúnias, enfim, né? Ele enfrentou, mas Davi, ele estava com o seu olhar voltado somente para Deus, porque ele tinha plena certeza que de Deus viria o socorro dele, como ele escreveu nos Salmos de número 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E comigo e com você, conosco, não é diferente. O socorro que eu, você, nós precisamos, só Deus tem para nos dar. Por isso, não é necessário nós perdermos a fé, o ânimo e a esperança, porque aquele que prometeu é fiel para a cumprir. Basta tão somente nós termos perseverança. Quando o salmista nos diz, espera no Senhor, isso está nos dizendo que nós precisamos ser pessoas perseverantes, esperar em Deus, porque no momento certo, o que Ele prometeu para mim e para você, Ele cumprirá, porque Ele é fiel e Ele nunca deixará de ser fiel. Nós, às vezes, poderemos ser infiéis, né? Porque somos pessoas falhas, mas Deus não. Ele é fiel e nunca e jamais negará a si mesmo. Graças a Deus. A bênção, meu querido, que você tem buscado, tem pedido a Deus, continue buscando, persevere, espera. No tempo de Deus, Ele te entregará. Não perca o ânimo. Eu não sei quanto tempo você tem buscado a bênção que tu está almejando, a vitória, uma porta de trabalho, quem sabe, você tem buscado e até o momento não tem aberto, tem batido em muitas portas, mas eu quero te encorajar, não desista, persista, persevere, tenha ânimo, espera, porque no momento certo, Deus te entregará a vitória. E Ele ainda diz, fortaleça o teu coração, né? Fortaleça o teu coração. De que forma nós podemos fortalecer o nosso coração, que é o nosso entendimento? Nós só podemos, meus queridos, fortalecer o nosso coração observando a palavra de Deus, lendo, estudando a palavra de Deus, chegando mais perto de Deus. O homem e a mulher que se aproximam de Deus, ele tem o seu coração fortalecido, porque Deus, Ele é a força da nossa vida. Não desanime, não desespere, não perca a esperança, mas continue buscando, chegando mais perto de Deus, porque Ele é fiel e justo, poderoso, e lhe entregar a vitória que você tem buscado até este momento e ainda não alcançou, porque ainda não chegou o tempo de Deus. Queridos, Deus, Ele só nos entrega uma bênção quando nós estamos prontos para receber
Deus é santo, Ele é sábio. Ele sabe o momento exato que nós estamos preparados para receber a bênção que Ele tem reservada para nós. Não, então, não se apresse, não desista, também não se prostre. Continue buscando, que na hora certa, no momento certo, Deus te entregará a vitória. Não sei quanto tempo você tem orado, pedindo esta bênção que você tanto anseia. Se é a salvação do filho, da filha, do esposo, da esposa, não sei. Você e Deus sabe. Eu estou aqui na minha casa, em Santa Maria da Vitória, você está aí do outro lado. Mas o Deus que nós servimos, Ele conhece a mim e a você, porque Ele nos assiste. Enquanto nós dormimos, o Senhor, Ele está nos assistindo. Então, mantenha o seu ânimo firme no Senhor, a sua fé firmada no Senhor. Fortaleça o teu coração e não desista. Continue esperando no Senhor, porque Ele é fiel e justo e Ele entregará a sua vitória. Em hipótese alguma, meus queridos, nós podemos perder o nosso ânimo, a nossa fé, nunca, mas ela tem e precisa de ser fortalecida dia após dia no Senhor, porque Ele é a força da nossa vida. O salmista Davi, no verso 2, ele escreveu: o Senhor é a força da minha vida. Pronto, tudo decidido. Davi era uma pessoa muito convicta. Ele tinha intimidade com Deus. Ele conhecia o Deus a quem ele servia. E desta forma deve ser eu e você. Precisamos cada dia mais nos aproximar de Deus, porque à medida que nós aproximamos de Deus, Ele também se aproxima de nós. E quando nós aproximamos mais dele, mais e mais, nós passamos a conhecê-lo mais e mais. Se temos uma pessoa que nós convivemos com ela e temos o desejo de conhecê-la, é necessário nós andarmos dia após dia com este tal. E à medida que nós vamos andando com essa pessoa, convivendo com essa pessoa, nós passamos a conhecê-la mais e mais. Desta forma, meus queridos, é o nosso Deus. À medida que nós aproximamos dele, ele aproxima de nós. Está escrito: se vós me buscardes, achareis. E se vós aproximar de mim, eu aproximo. Agora, se vocês me deixarem, eu também os deixarei. Então, isso nunca poderá acontecer conosco, de nós deixarmos a Deus. Mas precisamos cada vez mais chegar perto de Deus, para que nossa fé, nossa esperança, o nosso ânimo seja fortalecido e nós tomamos posse da vitória que Ele já preparou e reservou para cada um de nós. A bênção que Deus tem preparada, reservada para você, é sua. Você só perde se você desistir. Mas se você perseverar, continuar buscando, é um prazer de Deus entregar nas suas mãos. Porque uma coisa que Deus tem prazer é abençoar os filhos dele. Graças a Deus. No Novo Testamento, meus queridos, nós vimos exemplos, vou citar apenas 3 exemplos, de pessoas que já estavam à beira do caos. Já estava se dando por vencido, né? Nós temos no Evangelho de Mateus, vou mostrar 2 referências e uma no Evangelho segundo escreveu Marcos. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 9 e o verso de número 2, nós vimos ali naquela passagem bíblica a história do paralítico de Cafarnaum. O paralítico de Cafarnaum era uma pessoa, eu vou olhar aqui no texto bíblico para que eu não fuja, né? Era uma pessoa paralítica, né? Todo mundo sabe o que é um paralítico. Ele era paralítico, não tinha os movimentos no corpo, como eu e você temos essa liberdade, né? De ir e voltar
deitar e levantar, entrar e sair. Ele não tinha essa liberdade. Ou seja, ele era mobilizado, né? Ou conduzido por outras pessoas. E o paralítico de Cafarnaum, no capítulo de número 9 de Mateus, e o verso 2, nos conta que Jesus ele fazia muitas suas viagens de barco, né? Que ele estava sempre à beira da praia, quando ele esteve no seu ministério aqui. E nos conta da cidade, que tinha aquele paralítico ali, não tinha a liberdade, como eu já falei, de nós andarmos, e eles tiveram o desejo, ele tinha desejo de encontrar com Jesus, e ele tinha a certeza que se ele encontrasse com Jesus, ele receberia a vitória que ele tanto necessitava. E Jesus, estando no barco, né, chegou na cidade de Cafarnaum, onde ele estava. Aí tinha lá um paralítico deitado em uma cama. Aquele paralítico deitado naquela cama. E os doutores da lei, né, que eram aqueles escribas e fariseus, eles criticavam muito. Eles criticavam. Além deles não crerem em Jesus, eles criticavam. Hoje não é diferente. Existem muitos críticos. Nunca faltou, meus queridos. Os críticos nunca faltaram e nem vai faltar. Nunca. E aquele homem, como ele não tinha a liberdade de ir, de vir, alguém se dispôs a levar ele numa cama e chegou até Jesus, para que Jesus resolvesse, curasse ele daquela paralisia. E os escribas e fariseus, que eram os doutores da lei, né? Eles começaram a criticar, acharam que era impossível aquele homem já criado levantar, ter os movimentos como eu e você temos. Mas Jesus, vendo a incredulidade, a maldade daqueles homens no coração daqueles homens, Jesus simplesmente fez apenas uma perguntinha para eles: qual é mais fácil? É eu mandar esse paralítico levantar dessa cama, ou eu apenas ele sentar, curar da paralisia dele, ou eu mandar que ele tome a cama dele e vá embora? E aqueles homens, né? Aqueles homens, sempre na incredulidade deles, duvidando do poder de Deus, do poder de Jesus Cristo, sempre duvidando e criticando. Mas Jesus Cristo, naquele momento em que ele viu aquele homem desanimado, porque ele estava desanimado, ele já tinha perdido o ânimo, ele já não queria mais, ele achava que ele andar era um fato impossível. Mas Jesus Cristo, Filho de Deus como Deus, trouxe uma palavra de ânimo para ele. Simplesmente dizendo: filho, tem bom ânimo, perdoados estão os seus pecados. E aí aqueles homens, doutores da lei, né, criticando: quem é este que perdoa pecados? Quem é ele para ter poder de perdoar pecados? Jesus, então, para mostrar a eles que o poder pertence a ele, está nas mãos dele, ele perguntou: qual é mais fácil? Eu falar, perdoados os seus pecados, ou dizer, levanta, pega a sua cama e vai embora? Então, Jesus falou para aquele rapaz: para que saibas, né? Para que saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade de perdoar pecados. Então Jesus ordenou: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Queridos, que milagre, né? Que milagre, que maravilha,
que Jesus operou na vida daquele paralítico, que já se encontrava desanimados, mas graças a Deus que ele encontrou pessoas bondosas, né, para levá-lo até Jesus, até onde Jesus estava, e Jesus operou um milagre na vida daquele paralítico, do paralítico de Cafarnaum. Eu estou resumindo a história, e foi aquela maravilha, e aquele homem que já era na idade avançada, a Bíblia não diz aqui o texto, né, quantos anos ele tinha, mas Jesus perdoou os pecados dele, deu ordem, ele levantou, pegou a cama, jogou nas costas e foi embora. Então, quero dizer para você, esta causa que você está achando difícil não é maior do que os pecados daquele homem, nem maior do que a paralisia daquele homem, que Jesus perdoou os pecados, curou a paralisia e de imediato ele pegou a cama dele e foi para a casa dele. Então, tenha ânimo, minha irmã, tenha ânimo, meu irmão, tenha ânimo, jovem, adolescente. Jesus Cristo ainda é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. E esta causa que você está enfrentando para ele não é nada. Se você crê, ele resolverá agora. Basta tão somente você crer. Sabe qual é o tamanho do seu milagre? O tamanho do seu milagre é o tamanho da sua fé. Este é o tamanho do seu milagre. O que Jesus diz lá numa outra parte? Se tiveres fé, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, ordenará a esse monte, passa para o outro lado e o monte passará. Então, o milagre que você está precisando é do tamanho da sua fé. Se você crê, você receberá a tua bênção agora. Também, meus queridos, no Evangelho ainda, segundo escreveu Mateus, nós vimos no mesmo capítulo 20, no mesmo capítulo 9, o verso 22, a vitória daquela mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher do fluxo de sangue é uma mensagem muito pregada. Vou resumir aqui rapidamente. Aquela pobre mulher, nos diz o texto sagrado, que aquela mulher já sofria um fluxo hemorrágico durante 12 anos. 12 anos sangrando, perdendo sangue dia e noite. E aquela mulher era uma mulher rica, né? Porque nos diz o texto sagrado que ela passou os 12 anos pagando consulta, comprando remédio. E aí, quando venceu os 12 anos, eu creio, né? O texto não diz, mas quando venceu os 12 anos, eu creio que o dinheiro dela, a fortuna dela tinha acabado. E os médicos então a dispensou. Não temos mais nada a fazer por você. Então ela voltou, fez como Davi. Voltou o pensamento dela para os céus. Porque o nosso socorro, a nossa vitória, a cura, o milagre que você, que eu, que nós precisamos, venha do Senhor. E aquela mulher enfraquecida, rejeitada, anônima, que não tinha poder, não tinha o direito de estar no meio do povo. Ela então ouviu falar que Jesus ia passando no meio daquela multidão e ela disse: eu vou ousar e romper esta multidão. E não precisa muita coisa, eu só vou tocar na orla das vestes de Jesus e eu tenho a convicção que eu serei curada. Graças a Deus. Tá vendo? O tamanho do milagre que você precisa é o tamanho da sua fé. Então, nesta hora, faça como aquela mulher. Toque em Jesus pela fé e a sua vitória chegará. Porque o que Deus mais agrada é dar a vitória para um filho e para uma filha que necessita. Graças a Deus. E aquela mulher, apenas com um toque na orla do vestido de Jesus, a hemorragia que tinha 12 anos, que ela já tinha gastado muito dinheiro com a medicina, foi estancada, foi curada para a glória de Deus. Não estou dizendo para você não procurar a medicina. A medicina foi deixada por Deus. O doutor Lucas também escreveu o Evangelho segundo Lucas e contém muitos milagres. Mas a cura da mulher
do fluxo de sangue não era para medicina, era para Deus. Porque existem causas que é para medicina, existem causas que é para o advogado, existem causas que é para o juiz, existem causas que é para o promotor, existem causas que é para o delegado, mas também existem causas que é para Deus. Aleluias! E quando a causa é para Deus, meus irmãos, os recursos humanos se esgotam, como se esgotaram na vida daquela mulher, que ela procurou a solução por 12 anos e não encontrou, mas em questões de segundo, quando ela apenas tocou na orla das vestes do Mestre Jesus Cristo, o Jesus Cristo de Nazareno, ela foi curada imediatamente. Então, nesse dia eu te convido, toque em Jesus pela fé e a tua vitória chegará. Aleluias. Vimos, meus queridos, pessoas que já estavam perdendo ânimo, já estavam em desespero. Foi quando Jesus foi atravessar aquele mar com os discípulos, né? Os 12 discípulos dele lá naquele mar. E em meio à madrugada, levantou-se, né? Levantou-se aquela tempestade no meio do mar. Jesus Cristo tinha deixado eles, passado para o outro lado e ordenou que eles atravessassem. Isso se encontra registrado no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 6 e o verso de número 50. Vamos ler para que você não tenha dúvida. Marcos capítulo 6 e o verso de número 50. Está escrito, né, que Jesus, ele deixou os discípulos no barco e atravessou para o outro lado. Para quê? Para testar a fé deles, né? Muitas vezes, meus queridos, a nossa fé é provada. A nossa fé é provada porque o que Deus quer de nós é também, perseverança, convicção. Deus quer, Deus requer de mim e você fé, ânimo e perseverança. E nesta passagem, Jesus deixou eles sozinhos no barco e foi para o outro lado. Deixou eles e foi para o outro lado. E no meio da madrugada, né, veio aquela tempestade, veio aquela ventania e eles começaram a temer, né? Começaram a temer. E na hora certa, Jesus os socorreu. Quando, no verso de número 50, Jesus perguntou, viu eles perturbados e disse: por que todos viram e perturbaram? Mas logo falou com eles e disse-lhe: tende de bom ânimo, não temais, sou eu, né? Quando eles viram, né, Jesus vindo, caminhando por cima das águas, eles ficaram com medo. Veja só, já andava com Jesus há mais de 3 anos e ainda não conhecia Jesus. Olha o perigo. Nós que andamos com Jesus, que estamos na presença de Deus, nós precisamos de nos aproximar mais e mais dele e procurá-lo, conhecê-lo. Porque aqui os discípulos, eles mesmo há tanto tempo que já vivia com Jesus, né? Jesus fez esse teste com ele. E quando eles viram Jesus aproximando deles, eles ficaram assombrados, dizendo que era uma pessoa estranha, né, que eles não estavam conhecendo. Mas Jesus os consolou, dizendo: tenha ânimo, sou eu. Não tenha medo, tenha ânimo. Queridos, o medo impede a nossa vitória. Então, esta
esta bênção que você está buscando, deixa o medo de lado, tenha ânimo, coloca a fé no lugar do medo, tira o medo fora, tira o medo fora. No lugar do medo, você coloca a fé, o ânimo e a esperança. Então, mantenha o seu ânimo, mantenha a sua fé viva e acesa no Deus vivo, porque nós não podemos desistir. O nosso ânimo tem que estar de pé. Nós temos que ter a certeza que Jesus, breve, muito breve, virá nos buscar para morar com Ele na eternidade. E nós não podemos parar no meio da caminhada. Tá difícil servir a Deus? Tá. Mas não podemos desistir. Se nós desistirmos, nós perderemos a bênção. A nossa bênção hoje já está mais perto do que ontem. A vitória que você está buscando de Deus, não sei, 1 dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, não sei quanto tempo. Não desista. Continue buscando. Tenha ânimo, fé, esperança e você tomará posse da vitória que você está buscando. Amém? Ore comigo. Pai querido, Pai amado, Deus de amor e bondade, aí está, meu Deus, a tua palavra, onde assim, meu Deus, o salmista nos recomenda para nós termos ânimo, para nós fortalecermos o nosso coração, Senhor, na tua presença. Pai santo, Pai eterno, vem cada dia, meu Deus, encher os nossos corações de fé, de ânimo, de esperança. E não nos deixe, meu Deus, parar no meio da caminhada. Não nos deixe, meu Deus querido, agir, meu Deus, como aqueles 10 espias, Senhor, que Moisés, meu Pai querido, ó Deus, ordenou para olhar a terra, meu Deus, a terra prometida, e eles se acovardaram diante dos gigantes que lá habitavam. Meu Deus, não nos deixe os problemas da vida sufocar a nossa fé. Não nos deixe a afronta, meu Deus amado, roubar a nossa fé. Não deixe, meu Deus amado, as calúnias roubar a nossa fé, Senhor. Meu Senhor e meu Deus, mas que a cada dia nós possamos, meu Deus, chegar mais perto de Ti. E a nossa fé, o nosso ânimo, a nossa esperança seja fortalecida no Senhor. Visita esse pai e esta mãe de família e este jovem que já se encontra, meu Deus, quase desanimado. Mas que nesta hora o Senhor toma-os pela mão direita, coloca-os de pé na Tua presença e renova a fé, o ânimo e a esperança, e conceda a eles a vitória que há muito eles têm buscado de Ti. Pai querido, Pai amado, é no nome de Jesus Cristo que eu oro a Ti, Senhor, e agradeço na certeza da vitória. Amém. Amém, meus queridos. Toma. Segura a sua bênção. Não deixa outro pegar a bênção que é sua, não. Jesus já preparou e já garantiu. É sua. Amém? Que Deus te abençoe. Obrigada por ter ficado até agora. Meu muito obrigada. Um abraço. Até a próxima. Fique à vontade para se inscrever, para compartilhar, para deixar comentários. E também, se possível, deixe o seu joinha para ajudar o YouTube levar a mensagem a pessoas carentes e necessitadas, como você e como eu, que necessitamos da força, da fé, da graça e do amor e da ajuda de Deus no nosso dia a dia. Um abraço, muito obrigada, até a próxima.